Hoje você vai aprender. Hoje nós iremos debater uma tecla na Bíblia, pois é dito que os homens desejarão a morte, mas a morte fugirá de vós. Como é possível um homem, né, querer atentar contra a própria, né, e não conseguir? Aí eu fiquei pensando mesmo, será que vai ter um chip na cabeça que vai ser tipo o filme Upgrade, onde a inteligência artificial ela toma conta do seu cérebro e das coordenações motoras? Será que alguma lei espiritual vai acontecer e você perderá o seu livre-arbítrio porque você escolheu a marca? Ou será que nós iremos caminhar para uma tecnologia chamada cyberpunk? Porque nós já vivemos o cyberpunk, né? A tecnologia hoje que nós usamos ela é baseada, né, nessa forma cibernética de cabos, de bateria. Hoje nós vivemos um polo chamado cyberpunk. Será que isso vai tornar o ser humano alguma coisa? E aí eu me lembrei de um filme. Eu tava navegando pela internet e aí eu vi essa imagem e eu me lembrei de um filme que se chama Robocop, onde um policial ele sofre um atentado e para salvar a vida do policial, um cientista maluco vai lá e constrói uma carcaça metálica. E aí, basicamente, o Robocop ele só tem a cabeça e o pulmão, e mais nada, né? E aí eles vão lá e acoplam aquilo ali no robô, e o Robocop é um policial robô que vai combater o crime. Basicamente é isso, não estou dando spoiler de nada importante. E aí tem uma parte no Robocop que ele tenta, o próprio Robocop, ele tenta controlar o robô e ele não consegue. Tem uma parte no filme Upgrade que o cara também sofre um acidente e para ele recuperar os movimentos ele instala um chip na cabeça dele. Tem uma parte que ele também tenta controlar o corpo e não consegue. E aí entra aquela parte da Bíblia: os homens desejarão a morte, mas a morte fugirá de vós. E aí, o que eu penso? Você vai perder o seu livre-arbítrio de tamanha maneira, mas de tamanha maneira, que você não vai ter. Eu penso assim: você vai chegar a um ponto que você não vai conseguir dar conta do seu próprio corpo, né? E aí eu me lembro dessa vertente aqui. Me lembro disso aqui. Por que eu me lembro disso aqui? Primeiro que a população vai ser erradicada. A gente já sabe sobre isso. Dos que sobrarem, vai começar um grande bafuá, segundo a Bíblia. Não estou falando nada, estou falando segundo a Bíblia. Não é agora. O mundo vai acabar agora. Não, não é isso. A Bíblia fala que ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Então, assim, em algum momento isso vai acontecer. E aí, dos que sobrarem, que já serão poucas pessoas, cristãos será menos ainda. Então, aqueles que se sujeitarem, não. Tipo assim, pensa comigo. Pensa comigo lá o Walt Disney, por exemplo. O cara lá que criou aquela empresa Walt Disney, né? Que hoje é detentora de vários filmes. Tem um parque lá acho que na Flórida. Então, assim, o cara lá, o cara Walt Disney, ele era ocultista, né? Pesado. Aí, ele, com tanto medo de morrer, ele congelou seu próprio corpo. Vamos supor que para ele voltar à vida, vão ter que substituir o corpo dele. Vão ter que colocar, sei lá, partes mecânicas para funcionar. E vamos supor que esse cara ele fique desse jeito aí, ó. Ou seja, se ele mesmo desejar a própria, ele não vai conseguir, porque ele não controla, ele está ali de telespectador. E isso que vai nos tornar, a gente vai presenciar algo tamanho coisa absurda. Por isso que as pessoas não colocaram na cabeça que existem coisas piores do que a morte. As pessoas elas colocam na cabeça o seguinte, que a morte é o pior situação do mundo. Se você morrer, é a pior situação do mundo. Só que as pessoas esquecem. Esquecem do Criador, esquecem do julgamento, esquecem da condenação, do inferno. E esquecem principalmente que, ainda que você morre por Cristo, a promessa ela é eterna. Agora, então, tem coisas que são piores do que a. E aí eu penso, e aí tem esse trecho desse filme aqui, ó. Olha só, onde o cara ele se encaixa nesse robô, tá? Eu não sei que filme que é esse, eu não faço a menor ideia, mas eu me lembro de Robocop, que é bem parecido com isso aqui. E aí, ó, fala que tem chip até no cérebro, né? E aí as pessoas, elas são controladas, tá vendo? Ó, telepresença, os caras são controlados.
E olha só, a mulher tem uma marca, ó, ela tem um sinal ou na mão direita ou na testa, tá vendo? Então a pessoa ela tem um sinal ou na mão direita ou na testa. E aí eu digo pra vocês, a coisa, eu sei lá, cara, né? Imagina, eu penso muito o seguinte: por que que a elite mundial? Eu sempre tive essa dúvida. Reflita um pouco comigo. Vamos refletir uma história aqui. Vamos refletir. Você não consegue. Escute bem o que eu vou lhe falar. Você não consegue imaginar uma coisa que você nunca viu. Você só consegue imaginar uma coisa que você já presenciou. Por exemplo, você consegue imaginar uma nova cor que você nunca viu? Não dá, porque mesmo que você imagine, o espectro de visão vai ser sempre uma mistura de alguma cor. E você consegue, por exemplo, eu vou falar uma coisa que você nunca imaginou. Eu tenho certeza que você nunca imaginou. O tio Patinhas usando roupa do Homem de Ferro, segurando o skate de Volta para o Futuro. Eu tenho certeza. Tio Patinhas usando uma roupa do Homem de Ferro, segurando o skate de Volta para o Futuro. Meu irmão, você passaria a sua vida inteira sem nunca ter imaginado essa sentença de frase. Agora que eu contei para você, porque a elite mundial conta para os produtores de filme, você consegue imaginar. Agora eu quero fazer mas você só consegue imaginar porque eu no absoluto eu consegui presenciar. Não presenciar fisicamente, mas de forma mental. Aí eu digo uma coisa para vocês: e os zumbis? Como que alguém chegou ao ponto de imaginar zumbis? Pensa comigo. Na história da humanidade, nem no reino animal, mas existe um inseto que controla. Meu irmão, vamos colaborar aí, né? Isso não tem nada a ver, nem parece com zumbi. Vamos falar, como é que esses caras chegaram à ideia do morto-vivo? Como é que esses caras chegaram à ideia que o zumbi é um morto-vivo e que somente na cabeça que você consegue dar cabo no zumbi? Como é que eles chegaram à ideia que os zumbis eles odeiam barulho alto e eles são atraídos pelos barulhos altos? E como é que os zumbis eles têm um metabolismo que faz com que eles vivam anos, para não dizer décadas? E eles se alimentam dos seres humanos. Aí eu penso, como é que alguém imaginou isso? Como é que o cara imaginou uma coisa como essa? Se nunca passou pela cabeça dele. Então eu fico imaginando como é que alguém chegou a essa conclusão. Aí você tem The Walking Dead, como é que é o nome daquele filme com o Will Smith? Eu Sou a Lenda. Você tem uma porrada de filme de zumbi, meu irmão, uma porrada de filme de zumbi. Aí eu faço uma pergunta, como é que alguém chegou a essa conclusão? Resident Evil. Como é que alguém chegou à conclusão de mortos-vivos, né? Aí entra uma coisa interessante, E se alguma elite mundial, repassou algo que já aconteceu com a Terra? Você está entendendo? Então, por exemplo, a humanidade, aqueles que aceitarem a marca, dando um exemplo, eu não sou dono da verdade, tá, pessoal? Só estou dando um exemplo. Aquele que aceitar, em algum momento, essa pessoa não vai mais controlar o seu corpo, ela não vai mais voltar para casa, ela vai ficar perambulando pela rua, e aquela coisa que tomou o seu corpo vai começar a se multiplicar e vai fazer com que o cara vire um zumbi, né? Então, assim, o que eu imagino, cara? A gente não sabe como vai ser. A gente sabe que quem colocar a marca vai ser atormentado. Então, eu fico me perguntando, e a história dos zumbis? Né? E a história dos zumbis? Eu penso que alguma coisa tem a ver com o fim dos tempos. Eu não sei se vai ser um apocalipse zumbi. Francamente, eu não faço a menor ideia. Eu nunca participei de um apocalipse para poder saber como é que é. Se eu soubesse, eu já tinha contado aqui, mas eu não sei. Mas eu fico pensando, como é que alguém imaginou isso aí? Então, nós temos algumas hipóteses para o fim dos tempos. Seres humanos cibernéticos, ok? Que vão ser enganados pelo diabo, e depois, quando descobrirem que foram enganados, eles já não podem fazer mais nada. Os zumbis. E sei lá o que mais, cara. Sei lá o que mais. Eu também não vou conseguir imaginar aquilo que eu nunca presenciei. Né? Não dá para eu imaginar uma coisa diferente, muito diferente. Então eu fico pensando como que seria. Mas a ideia, a proposta do vídeo de hoje, tá? É mostrar para vocês o seguinte, e é isso que eu acho interessante. Essa é a proposta.
A tecnologia, muitas vezes, ela parece algo positivo, né? Ela parece algo positivo, parece que é algo interessante, mas não é. Inclusive, isso aqui também é um robô, tá? Isso aqui é um cara meio robótico aí, tá? Agora, eu sei lá, cara, eu fico imaginando o seguinte: o tipo de situação que nós vamos presenciar, né? O tipo de situação. Aí você vai me falar assim, Humberto, você está exagerando, cara. Como é que alguém vai colocar, como é que alguém vai chegar a um nível de se transformar em robô, igual esse cara aqui, ó? Quem que é o louco que vai fazer isso? É muito simples, é muito simples. Você não vai conseguir mais arrumar emprego. Por quê? Porque você vai trabalhar tipo, no McDonald's, o cara que está trabalhando lá, ele tem uns braços mecânicos extra. Então ele trabalha com 4 braços ao mesmo tempo. Ele tem uma inteligência acoplada artificial. Então, tipo assim, as pessoas que tiverem emprego serão as pessoas que vão se fundir aos robôs. Ah, por exemplo, o cara é bibliotecário, para ele lembrar de todos os livros, né? Dando exemplo, é só um exemplo, tipo, ninguém vai ficar com biblioteca, né? Mas basicamente o cara ele tem uma inteligência artificial, um robô dentro do corpo dele, que fica aparecendo no dentro do olho para e não sei o que. Ah, o cara mexe com mecânica, ele tem uma super força e vai mexendo com o carro, ele consegue. Então, assim, o Elon Musk ele mesmo disse que para a humanidade sobreviver junto com a inteligência artificial, junto com os robôs, a humanidade vai ter que mudar para isso aí, ó. A humanidade vai ter que os seres humanos que quiserem sobreviver a essa nova fase, eles vão ter que se fundir com os robôs. Isso foi frase do Elon Musk, cara, né? Se transformando num ciborgue. Acho que a palavra correta é essa. Seres humanos. Então, isso aí que você está vendo não está muito longe da realidade. Não está muito longe. Então, os seres humanos vão se transformar. Só que aí entra um pequeno detalhe, né? A censura sempre existiu e sempre existirá, né? Sempre existirá. Você nunca vai, cada vez mais, a verdade vai sendo oculta, né? E quando chegar ao ponto que você estiver numa situação como essa, você não vai conseguir acessar a internet para procurar as coisas. Então, é algo interessante, é um debate. Eu não estou dizendo que eu sou dono da verdade, até porque, pessoal, esse é um vídeo de mais achismo do que qualquer coisa, né? Esse aqui é um vídeo de achismo. Mas eu queria trazer para vocês pelo menos um conceito do que o que eu imagino que seja. Você não a marca da besta, assim, é claro que é um sinal tal, né? Mas eu imagino o seguinte: na Bíblia, no Apocalipse, fala que os homens desejarão a morte e a morte fugirá deles, e eles viverão em tormento durante muito tempo. E esses que aceitaram a marca ainda vão ter julgamento. Então, o que eu imagino é o seguinte: o que os caras vão passar, né? Eu não sei se vai ser zumbi, se vai ser demônio, tipo Olho de Toma, sei lá o que vai ser, cara, o Bird Box, eu faço a menor ideia de como vai ser a coisa, que o Criador nos proteja. Mas eu também não acho que agora. Eu também não acho que agora. Eu não sou dono da verdade, né? Mas eu achei interessante mostrar para vocês o ponto de visão que eu tenho com relação a essas coisas, né? Comenta aqui embaixo como é que você acha que a coisa vai se desenrolar, né? Chega a ser um pouco hilário, às vezes a gente olha para isso e fala assim, meu, será que a gente está exagerando, né? Será que nós não estamos pensando, sei lá, mas repara, muita coisa que a gente achava um absurdo já está acontecendo em nossas vidas, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, fique na paz.